Paz do Senhor, meus irmãos, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Pois é, estamos aqui mais uma vez com o canal EBDI, trazendo a lição do segundo trimestre da CPAD de 2021, dons espirituais e dons ministeriais, servindo a Deus, aos homens com poder extraordinário. Amém? Hoje a gente vai estar estudando a lição aí, o ministério pastoral, né? É a lição 9 que nós vamos estar tratando hoje. Você aí que vai estar ouvindo esse estudo aí, que você venha ser abençoado aí nesse dia, amém? Essa lição aí de ministério de pastor, ela trata dia 30 de maio de 2021. O seu texto áureo, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Então hoje a lição ela vai tratar sobre o ministério do pastor. E nós vamos estar passando ela aí para vocês, né? Que estarão aí estudando essa aula. Nós estaremos sendo edificados com essa lição. A verdade prática diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, né? Ao nosso Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o Supremo Pastor, ele é o grande pastor, né? Então, a gente vai estar falando sobre esse ministério aí hoje, amém? Na introdução da lição, ela vai dizer para nós que a função do pastor ela é árdua, né? Ela tange a várias tarefas, como ter cuidado das pessoas, das ovelhas, né? O rebanho, visitar os enfermos, administração eclesiástica, tem que estar sempre em oração, o pastor está dedicando para pregar, ensinar. Então é desafiador ser um pastor, né? Um pastor fiel, íntegro, que realmente anda conforme as escrituras, não tem tarefa fácil. Agora, os mercenários vivem em berço esplêndido, né? Mas aqueles que são verdadeiros pastores, que são fiéis à vontade de Deus, fiéis às escrituras e que cumprem o seu ministério objetivamente, eles terão um trabalho muito difícil, né, de encarar. E nós sabemos também que para ser um pastor, liderar, tem que ser uma pessoa madura, né, que está disposta a servir, e uma pessoa que está ali dentro da palavra de Deus, uma pessoa fiel às escrituras. Então a liderança pastoral, ela traz uma responsabilidade muito grande, né, sobre aqueles que pastoreiam, sobre aqueles que lideram o rebanho do Senhor Jesus. E nós, como pastor, temos um exemplo maior, que é aí que a lição vai tratar no ponto 1, Jesus, o sumo pastor, o supremo pastor, né? Então, no subtópico 1, ela vai tratar disso aí. Jesus é o pastor supremo. Então, você vai ver isso aí na sua lição, você que está aí de posse na sua revista, né? Você também acha esse material na internet. Então, nós vamos ver no ponto 1, que Jesus é o pastor, o supremo pastor, ele é a expressão maior, o exemplo maior que nós temos. Aí em Hebreus 13:20 vai dizer para nós sobre como ele é o supremo pastor, nosso Jesus Cristo, né? Hebreus 13:20, deixa eu estar abrindo aqui para os irmãos, vai estar dizendo assim, olha: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então, Cristo é o nosso supremo pastor, é o exemplo maior. Amém? Então, se tem alguém que nós precisamos realmente imitar, são os atos de Cristo. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos, né? Ele venceu a morte, libertou o homem da prisão do pecado, porque ele é Deus. E outro fator interessante do Supremo Pastor é que
Jesus, como o supremo pastor, o grande pastor, ele conhece as suas ovelhas, né? Em João, né, Evangelho de João 10:14, diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas, né, e das minhas eu sou conhecido, das minhas ovelhas sou conhecido. Então, por mais que o rebanho de Cristo é enorme na face da terra, né, são milhões de ovelhas que está no rebanho de Cristo, né, que é a igreja de Cristo, né? O Senhor conhece cada um de nós, conhece cada um de vocês, nosso supremo pastor. Então aí quando você precisa de alguma coisa, pode pedir ao seu pastor supremo, que é Cristo. Ele está ouvindo a sua voz. E esse pastor também tem esse ponto 2 aí, que está falando aí que o pastor conhece as suas ovelhas, né? Também está falando que estas não ouvem a voz, né, do outro pastor. Ou seja, elas andam dirigidas pela vontade do nosso supremo pastor, que é nosso Jesus Cristo. Ele diz assim, ó: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, né? Porque não conhece a voz de estranho. João 10:5. No 15 diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o bondoso Salvador, nosso grande pastor, conhece a sua igreja por inteiro e relaciona com cada membro dela. Ponto 3. Pastor dá a vida pelas ovelhas. O exemplo de Cristo é o exemplo maior, né? Ele deu a própria vida pela igreja. Então, os pastores na antiga Jerusalém, eles cuidavam das ovelhas e ali eles obteriam seu lucro, né? Eles dariam renda para os seus donos das ovelhas, né? Para os seus pastores. E o pastor cuidava, tosqueava, né, as suas ovelhas. O pastor obteria lucro daquele cuidado que eles tinham com a ovelha, tirar a sua lã, de passar remédio, etc, né? Então ele tinha o seu rendimento ali. Mas Jesus, ele era o bom pastor, né? Que ele dava a sua própria vida para as ovelhas. E os pastores geralmente protegiam as ovelhas, cuidavam das ovelhas, né? Então, os pastores do campo, que a Bíblia usa aí como exemplo, como uma metáfora, como, né, uma simbologia, garantiria o sustento, né, no campo através de suas ovelhas, do uso das ovelhas. O Mestre Jesus já mostra a sua disposição em dar a sua própria vida pelo rebanho. Nós lemos aí em João 10:15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele há jamais exploração alguma do rebanho. Isso deve servir de exemplo a todos que desejam ministrar a igreja do Senhor, como ensina aí em Pedro 5, né? 2-4. É interessante esse ponto, irmãos, é que Cristo, ele deu a vida pelas ovelhas, né? Mas a gente usando aí o exemplo dos pastores que cuidavam das ovelhas, eles cuidavam as ovelhas, mas eles tinham também o seu retorno, que davam rendimentos aos pastores do campo, né? Cuida lá a sua profissão lá do campo em cuidar das ovelhas. Lógico também que um pastor que cuida de uma igreja, ele tem que ter o seu rendimento, ele tem que ter ali o seu ganho. Paulo diz: digno é o obreiro do seu salário. Todavia, né, isso não quer dizer que um pastor deva explorar os membros da igreja, deve ganhar altos salários, mas tem que ganhar o suficiente para que dá para viver sua vida dignamente, né? Se a igreja assim tiver condições de sustentá-lo. Mas a palavra de Deus aconselha assim, em 1 Pedro 5:2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, a função pastoral, ela, mais que o pastor viva, né, aí trabalhando pela igreja, mas o pastor, né, como Jesus dá o exemplo, deu a vida pela ovelha, então o zelo dele pela casa de Deus, pelas ovelhas, acaba desgastando e consumindo, né? É uma tarefa muito árdua. Então Pedro, ele ensina isso, né? Também tratar o rebanho
com amor, com cuidado, com carinho, né? Não por força, por ganância, por desejo avarento de se enriquecer às custas das ovelhas, entendeu? Então nós precisamos entender esse ponto aí que Pedro passa para os presbíteros da igreja quando ele escreve essa carta. Amém? Deus abençoe a todos aí. Nós vamos para o ponto 2. Vamos então para o ponto 2 da lição, verdadeiro, né? A característica de um verdadeiro pastor. Então, algumas características de verdadeiro pastor. Hoje você está aí encontrando muitos pastores, né? Pessoas que se titulam pastores, pessoas que realmente são pastores, às vezes são desconsiderados por alguns, às vezes porque são pessoas que não tiveram muita oportunidade de estudar na vida, pessoas simples, mas que são chamadas por Deus pastoreais, são ótimas pessoas como pastor, né? Há pessoas assim, aqueles já que estudam bastante, mas são péssimos pastores. Então, não quer dizer que o pastor não tem que estudar, ele tem sim que estudar, porque ele tem que ensinar o rebanho, né? Mas a gente também tem que compreender que Deus ele chama uma pessoa simples, como ele chama o estudado. Pedro era indouto e Deus o chamou. Paulo era estudado e Deus o chamou. Deus quer que nós sejamos estudados ou simples ou conhecedores de muita coisa, mas que Deus requer de nós o quê? Caráter, integridade, né? Então a lição aí do ponto 2, ela vai dizer as características do verdadeiro pastor, um caráter íntegro, que é o subponto 1 aí. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar de forma clara. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro, né? Então, a integridade ela é sinônimo de honestidade, uma pessoa honesta, correta, de bom caráter, de boa índole, né? Confirma as palavras que são ensinadas e pregadas. Interessante que hoje em dia a gente vê falar, né, muitas queixas contra alguns pastores que pregam uma coisa, mas não vivem o que pregam, né? Pastores hoje, infelizmente, os maus pastores aí tem alguns dado exemplos aí de desonestidade, mau caráter, compra aí não paga as suas contas, são desonestos, né? E isso aí tem assim sujado a imagem de um verdadeiro pastor. Também, né, uma coisa que a gente vê aí, né, tem pastores que se enriquecem, são esbanjadores, ostentadores, e parece que a sua igreja é empresa e ele é o empresário, e se esbanjando, mostrando uma soberba, uma arrogância, uma coisa que não condiz com a vida de um verdadeiro pastor. Não que um verdadeiro pastor não possa ter riquezas, né? Mas de acordo com a humildade e honestidade que tem que transparecer, mesmo que ele se tenha uma condição financeira abençoada. Então, Mateus 7, 24, vai dizer assim, olha: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhará a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, os que ouvem minhas palavras e não cumprem, é como um homem que edificou sua casa sobre a areia. Isso que é de vida espiritual. Se um pastor, essa é a melhor palavra pastoral, ou seja, um pastor, ele não tem praticado na sua vida uma vida que condiz com o evangelho, então ele não vai ter nem muita credibilidade para ensinar, né? Não vai ter nem credibilidade para testemunhar, porque a sua vida não se pauta pelas escrituras. E tem muita gente assim, que a gente vê ele pregando uma coisa e ele vive outra, mas os maiores exemplos são aqueles que pregam antes mesmo de falar alguma palavra de Deus, não é verdade? Então no subponto 2 aí vai dizer exemplo para os fiéis e infiéis. Olha só, o texto bíblico em Timóteo 3, 2, vamos ler lá? 1 Timóteo 3, 2 e 3, olha: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado e não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, etc. Então aqui tem umas bastante características, né, que o pastor precisa ter, o bispo, né, que é o presbítero, que origina a palavra presbítero, e pastor também.
que vem da palavra episcopado, né? Então aí, olha só, é vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, né? Que seja agradável, né? Trata as pessoas bem, apto para ensinar, não chegado aí no álcool, no vinho, não espancador, violento, não de cobiçoso, ganancioso, né? Que leva a avareza, leva a negociar o evangelho por causa de dinheiro. Tem muita gente que negocia a mensagem para arrecadar, para enganar, para atrair público, mas o verdadeiro pastor, ele não negocia a mensagem. Amém? Aleluia. Então isso aí são algumas características. Vai achar essas características em Timóteo aí, não neófito, etc, né? Para que não caia na condenação do diabo. Então são algumas características e ele precisa ser uma pessoa que dá exemplo, né? Que dá exemplo tanto para os que estão dentro da igreja, mas também para aqueles que são ímpios, né? Que vai julgar a igreja não pela Bíblia que carrega debaixo do braço, mas sim pela vida que leva, pela falta de praticar a palavra. Então, que a igreja possa contemplar em nós, liderança, nos pastores, contemplar, né, nos seus líderes o fruto do Espírito Santo. Autocontrole, mansidão, bondade, amor. E são características que mostram a sua idoneidade moral e maturidade, né? A sua postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis, que está aí em 1 Timóteo 3,7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Então, a tarefa do pastor, irmãos, ou seja, a característica de um verdadeiro pastor, né, é uma vida exemplar, não só para a igreja, como para aqueles que estão fora da igreja. Para aquilo que eles falam mal de vós, falam sem motivo, né? Sem motivação alguma. Então, tudo que nós pudermos fazer para não dar escândalo, né, não envergonhar a obra de Deus, nós como líderes, quem que lidera a igreja, como a gente está sempre aí me ajudando na obra de Deus, cooperando, a gente tem que dar o exemplo em tudo, amém? Outro ponto interessante nesse ponto 2 da lição, é o subtópico 3, o exemplo para a família. Olha, não podemos esquecer que antes é exemplo para a igreja, como fora, os ministros do evangelho, em primeiro lugar deve ser exemplo dentro da sua casa. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio. Então isso aí está em 1 Timóteo 3,4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos com sujeição, né? Em sujeição, com toda modéstia. A gente às vezes costuma ganhar muitas almas e perder nossos filhos, né? Costumamos ganhar muitas pessoas para Jesus, mas a nossa casa se perde. Quantos pastores divorciados hoje? Quantos pastores que os filhos estão na droga enquanto ele está no altar? Entendeu? Nós temos que ser um exemplo maior dentro da nossa casa, porque os filhos, eles vão ver aquilo que nós praticamos, não só o que nós falamos. E eles são aqueles que mais convivem conosco. Então nós temos que dar um exemplo para os nossos filhos, para que eles não se percam, né, na trajetória dessa caminhada aí. A gente às vezes se preocupa tanto com a obra de Deus, né? A gente se preocupa mesmo, nós somos cobrados, é muita coisa, administração, é isso, é aquilo. Pessoas ligando, mandando mensagem, oração, pedindo visita, problema familiar, tanta coisa para resolver que o pastor acaba se atarefando e quando chega na sua casa não está tendo paciência nem para lidar com seus filhos. Infelizmente isso acontece muito e isso traz derrota familiar. Um pastor com derrota familiar, como que vai presidir uma igreja? A própria palavra está dizendo. Mas há quantos pastores hoje destruídos aí, né? Já estão no segundo, terceiro casamento, aí vão fazer casamento. Não pode nem falar até que a morte separe, porque ele já separou 3, 4 vezes, sem moral, sem credibilidade, até para fazer um casamento. Então isso é sério, isso está acontecendo muito, muita separação no meio dos obreiros da casa do Senhor, que não pode ter. Então tem que olhar isso aí com carinho, vigiar muito nessa situação aí, para que nós não venhamos ser derrota, né? Nós estamos aqui ensinando hoje, mas a gente vem estar vivendo aquilo que a gente está ensinando. Amém? Então é isso aí. Vamos para o último ponto, né? Eu quero falar a vocês. O objetivo aqui não é exaurir o tema, porque assunto é o que não falta, né?
Então, o ministério pastoral. A missão do pastor, a gente já vem falando aí, né, mais espaçadamente, mas o termo pastor é do grego poimen. No Novo Testamento tem o significado de apacentar ovelhas. De acordo com a definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar de pessoas que receberam Cristo como Salvador, né, dando alimento espiritual, ensino da palavra, orientando, aconselhando. Como diz aí em Isaías, né? Isaías 41:11 vai dizer que dessa maneira. Interessante também, irmãos, é que a gente viu anteriormente a lição aí do evangelista, tá gravado aí no canal, se você quiser procurar aí. A lição 8, ela fala que o evangelista ele tem a função de ir ganhando almas e colocando dentro da igreja. E a função da igreja também é evangelizar e trazer almas. O pastor ali vai orientar, vai direcionar a vida espiritual dessas pessoas, ou vai ter pessoas ali de confiança ali que estão ali como ensinadores, debaixo da tutela pastoral ali, orientados e separados pelo pastor para ajudar ele na desenvolver da obra. Então, Isaías 41 diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentam guiará suavemente, perdão, irmão. Então, o pastor, né, ele pega a ovelha no seu braço e vai cuidar dela, vai levar no seu regaço, vai guiar aquelas que estão ali novinhas, amamentando ainda, com suavidade, com carinho. Então, a função do verdadeiro pastor da igreja é ser zeloso, ter compaixão, preocupar-se com as suas ovelhas, entregando-se totalmente às suas demandas, né? A gente sabe que não é pouca demanda, né? Muita demanda. Então, o subtópico 2 desse ponto 3 vai dizer assim: uma missão polivalente. Uma missão pastoral também é múltipla. Envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização, missão, pregação, pregação expositiva da palavra de Deus. Pregação expositiva, ela tem a função de ser uma pregação que tem mais doutrinária, que ensina mais a igreja, né? Um pregador, um evangelista, ele prega ali com aquela, né, autoridade, a inspiração toda, ele prega ali e as almas se arrependem, traz a mensagem evangelística. Já o pastor, ele traz uma mensagem mais preocupada em discipular a igreja, em ensinar a igreja, em corrigir aspectos que ele vê que a igreja precisa ser corrigida, né? Então a função do pastor são imensa aí, irmão. Olhar os negócios da igreja, né? Administrador eclesiástico dos bens, dos recursos humanos da igreja. Então, para uma gestão eficiente, o pastor tem que estar aí, né? Junto com seus auxiliares, né? Cuidando da obra de Deus. Então, a obra de Deus é muita coisa. A função mais difícil é a de pastor, irmão. O evangelista tem essa função: evangelizar, ganhar almas, pregar, estudar ali, edificar, né? Um profeta, profetizar, né? O diácono ali servir dentro daquilo que é proposto para o diaconato. Só que o pastor, ele já tem que estar olhando todas as funções, se as funções estão sendo feitas corretamente. A organização da igreja tem que estar cobrando. Então ele tem que estar ali sempre ali em cima disso. Só que o pastor não pode esquecer que, além da administração, que ocupa muito tempo, a gente está aqui mexendo, construindo uma igreja. Nós estamos construindo agora o nosso templo. A gente tem que correr atrás de materiais, de tijolos, de planta, de engenheiro, de alvarás e etc. A burocracia toda. Então é muita coisa. E quando você vê, você já está cansado, né? Você está até atarefado de tanta coisa que tem que olhar, tem que preparar sermão, tem que cuidar das pessoas, tem que ir na casa de um ou outro, estar ali com frequência, orando com um ou com outro irmãos, né? Que é função nossa. Só que a gente não pode esquecer que a nossa lista de prioridade, né? Ela tem que ter as suas prioridades, que a primeira coisa é o relacionamento nosso com o Senhor. Como nós vamos ministrar a igreja se nós não estamos vivendo uma vida de relacionamento íntimo com Deus, com oração, com intimidade, né? Então, o nosso relacionamento com Deus é assim, em primeiro lugar, que deve estar bem. Outra coisa que deve estar bem é o nosso relacionamento com a esposa, com os filhos, deve estar bem.
E o terceiro lugar é o nosso relacionamento com o ministério, né, com o nosso trabalho. Deve estar também andando, é, priorizando, né, pastores que não ganham nada para pastorear, não tem salários, né, porque a igreja não tem condição de sustentá-los. E então ele tem que trabalhar, tem que cuidar, porque tem que pôr o alimento para sua esposa, para seus filhos dentro de casa também, né? Então é muita responsabilidade. Aqueles já vivem pelo ministério, e né, a igreja tem uma condição, e é muito bom que ele pode descansar um pouco, pode orar mais, pode se dedicar mais. E isso é muito bom quando a igreja tem condição de manter um obreiro, porque a Bíblia fala que aquele que cuida da lavoura tem que comer da lavoura, não marra a boca do boi que debulha, né, que ara a terra. E não digna obreiro seu salário. Tem pessoas que criticam pastores ganhar, mas não é assim. Tem que ganhar de forma equilibrada, não exagerada, não comprar jatos, comprar mansões e etc. Não, tem outras prioridades no reino. Pode-se viver bem trabalhando para a obra de Deus, mas de maneira sensata e equilibrada, não é pecado. Pecado é o que nós já falamos anteriormente aí, a avareza, a soberba, a arrogância. Porém, o pastor, na sua missão polivalente, ele precisa tomar um cuidado de zelar pela sua comunhão com Deus, né? Zelar pela sua família e zelar pelo ministério. Se o homem não governa bem a sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Ele também diz que aquele que não cuida dos seus, da sua família, é pior do que o infiel, né? Então nós temos que cuidar da nossa família, sair com ela, dar sair da rotina um pouquinho, passear, viajar, descansar, né? Então nós precisamos estar aí cuidando, né? 1 Timóteo 5 diz isso aí que eu estava falando, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Então nós temos que ter o zelo da nossa família aí. Amém? Último ponto da lição aí, o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos nas ovelhas. Exploravam o rebanho e não poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo que elas dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Então está em Ezequiel 34, 8 a 10. E ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, né? Quando da sua instrução pastoral, a gente sabe que as cartas pastorais são em 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? Ao jovem obreiro Tito, né? Firme, fiel e palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradigentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vão enganadores, ao qual convém tampar a boca. Então, há falsos pastores que chegam até no meio do nosso rebanho, né? Chegam aí e chegam até com credenciais, tá, irmão? Já chegaram aqui pessoas com credenciais na igreja aqui e o pastor nem deu oportunidade, só mencionou, tá aí o pastor de tal lugar. Né? Chega só com credencial, não chega assim com a carta, uma coisa certinha ali com validade, né? Uma carta com prazo. Então essas pessoas assim você tem que deixar quieto no banco. Os pastores que andam aí, né? Tem pessoas aí que já colocaram até traficante dentro de sua casa porque chegou aqui na cidade dizendo que é pastor. E a pessoa confia porque a pessoa chega ali com aquela lábia, né? Às vezes conhece a palavra de Deus e vai ali com alguma revelação, alguma coisa, e as pessoas acabam crendo daquilo. Mas não, chegou uma pessoa que você não conhece, um determinado pastor, deixa ele no banco, procura ligar para a igreja que ele procura ter uma carta nova para saber realmente, checar os documentos direitinho. Antes de você colocar um falso pastor aí no seu altar, daqui a uns tempos ele tá aí, todo mundo chama ele de pastor, daqui a pouco ele tá desviando o seu rebanho, tá ensinando heresia. Então esses falsos pastores, Paulo fala para Tito, né, Tito capítulo 1, 9 a 11, ele fala, esse camarada aí, você tem que tampar a boca deles, ou seja, não dá oportunidade desse povo não, deixa esse povo falar na igreja não. Então aqui na igreja já aconteceu esse caso de pessoas chegarem, né, com maletinhas aí, pastores que vieram sair de onde aí, passaram na cidade consagrando ou pessoas aí de qualquer maneira, pelo cotovelo aí, a obreiros, né, teve um rapaz mesmo da igreja que
um desses pastores foram na casa dele para consagrar ele a presbítero e falou assim: eu tô servindo nem para ser, com perdão da expressão, né? Eu não tô servindo para ser nem membro direito. Como você vai me consagrar presbítero, me dá credencial? Então, esse rapaz ele tinha consciência, né? Mas e quem não tem consciência? Houve uma promessa de Deus que vai ser um pastor, e chega um pastor desse desorientado na casa dele, a pessoa mais desorientada nem aceita a consagração, sai da igreja, vai para outra ou abre uma igreja sem estrutura nenhuma espiritual e acaba trazendo sofrimento para a vida dele. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, com falsos obreiros, falsos pastores. Invista naqueles que estão na igreja, invista em pessoas que realmente a gente conhece, pessoas que têm credenciais confiáveis, e não aceita esses falsos pastores aí. E até mesmo você que congrega uma igreja, você olha o seu pastor pelo caráter dele. Se ele é um falso pastor, você vai medir pela palavra. A régua, o canon, a régua de medida é a palavra de Deus. Então meça mesmo, meça o que ele ensina, seja como os bereanos, examine o que o seu pastor ensina, se você não está sendo enganado, se ele está ensinando corretamente. Hoje em dia, né, através do YouTube aí, tem muita gente ensinando, mas o que bate realmente com as escrituras, o contexto bíblico. Então cuidado com falsos pastores, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as pessoas que querem... que pregam uma bela mensagem, mas depois te pedem altas quantias de dinheiro. Sai fora desse povo. Esse povo aí não é pastor, é mercenário. Ele quer só o seu dinheiro. Ele fala o que você gosta, revela o que você precisa, e olha para sua cara de choro e tristeza, já começa a tentar adivinhar os seus pensamentos. Aí te engana lá com uma palavra, você fica emocionado, ou você fica emocionado e acaba aí indo no papo. Uma certa vez eu fui num determinado lugar e tinha um pastor famoso lá, de não sei de onde. Foi uma turma lá, né? Foi um ônibus de gente que levaram, nós éramos num grupo de jovens. Chegou lá, o pastor estava curando e repreendendo o mal, aí tirando as coisas da garganta das pessoas, tirando coisas da barriga, colocava a mão lá e tornava quase 1 litro de azeite, ele ia amassando um trem lá e saía no meio da mão dele. Depois eu não senti que era Deus naquilo, eu falei, isso tem que estar errado. Aí depois de uns 2 anos, eu conversando com o líder daquela igreja que levou esse camarada lá, ele falou: não, rapaz, aquele homem estava com falcatrua. Foi contar que ele estava enganando o povo, levava uns trem errado lá e fazia um ilusionismo lá, enganava o povo falando que era cura. Depois dando uma pedição de dinheiro, eu falei: esse cara, não vou engolir esse camarada não, esse camarada tá por fora. E depois o Espírito que estava na gente testificava realmente que aquele não era homem de Deus. Então até o Espírito Santo, você é um crente que estuda a palavra, o Espírito Santo ele faz você, a palavra ela fervir na sua mente na hora e falar: olha, isso aí eu não tô nesse negócio. Então não aceite falsos pastores te ensinar, não aceite ser enganado por esses falsos pastores, e pastores que estão pastoreando, não aceite qualquer pastor de fora chegar aí, às vezes porque fala bem, ora faz alguns sinais. Cuidado com esse tipo de pastor, amém? Objetivo do ministério pastoral, né, conclusão aí, é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e conhecimento do nosso Salvador. 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa de graça divina para não fracassar no seu ministério, que infelizmente a gente vê tanto pastores fracassando, se suicidando. É uma coisa, né, muito louca isso aí, irmãos. Perdoa a expressão aí. Então, oremos pelos pastores, né? Ore muito pelo seu pastor em vez de criticá-lo. Compreendamos as suas lutas e apoiamos com carinho o verdadeiro pastor. Então, irmãos, às vezes critica-se todos os pastores por causa dos maus pastores. Não faça isso, tá? Não critica pessoas que estão realmente, às vezes não é o pastor ideal que você queria. Não existe o 100%, não existe o perfeito, porque os pastores são homens como nós mesmos, né? Cheios de falhas, dificuldades. Mas o que o pastor não pode fazer é sonegar a palavra de Deus, o cuidado ao rebanho. Ele tem que estar zelando pelo rebanho de Deus, na sua limitação, na sua dificuldade. Tem que entender que pastores que trabalham o dia inteiro são mais difíceis para ele estar cumprindo todo o que a obra de Deus deseja. Por isso que a igreja tem que se reunir, fazer um salário para esse pastor se tiver condições. E há aqueles também que já têm mais condições, ele já pode se dedicar mais ao rebanho do Senhor. E aqueles que vivem integralmente pelo ministério devem se dedicar à obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Que
que fique bem clara essa lição para os irmãos. É lógico que a gente tem aqui também o livro da lição, você pode procurar aí na internet para você estar lendo, para dar uma lição mais completa. E a lição que a gente passa aqui, hoje ela é passada aos domingos, né? E também hoje será passado estudo na nossa igreja também daqui a pouco, às 7h30. Então, participe dos estudos bíblicos, escola bíblica, às vezes as pessoas não gostam muito de participar, mas quem participa só edifica, cresce na graça do conhecimento, adquire maturidade espiritual e vai ser um bom membro, um bom obreiro, um bom pastor futuramente. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa aula para frente. Presbítero Giovanni ao seu dispor. Um abraço.